Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório. Eu sou o Eric Padovani, o marido da Janaína. O E o técnico do técnico em Croácia, laboratório. o técnico do laboratório. Hoje a gente vai fazer um assunto aqui, vai fazer um bate-papo com um assunto super interessante, que são os prazos do laboratório. E para isso eu tenho um convidado muito especial, que é o Darlos, e a gente vai bater mesmo esse papo. Eu quero que vocês participem com a gente, tá? Vão mandando perguntinha aí. Aqui tem a caixinha de pergunta, vocês abrem, começa a mandar pergunta, usem e abusem, tá? Da parte técnica. Hoje a gente vai falar de tudo, tá, gente? De triagem, de modelo, de moldagem, de organização, da gestão em si, vai falar um pouquinho de tudo. Então, vou só esperar, eu vi que o Darlo já entrou aqui, só vou esperar ele. Darlo, solicita aí para entrar, que aí a gente já começa o bate-papo aqui. Tá tão ruim a situação, gente, eu não tô enxergando. Alô? E aí? Olá! Alô, eu também tô na poltrona de casa. Cheguei agora em casa aqui, são 2 horas mais cedo, né? Foi correria, não deu pra gente nem conversar antes. Pois E é, tô feliz de estar aqui falando com vocês. Bom que demais. bom. Bom também. Que legal! É sempre uma honra um bate-papo desse. Eu queria que a Vaciele estivesse aqui do meu lado, igual vocês aí, mas ela também Então, tá em live cadê? agora. Ela também Ah, tá tá em em live live e ela tá também. assistindo lá também. Só que Ah, ela tá em aula, na verdade. entendi, tá. Eu Ah, quero fazer uma live com ela depois, de mulher para mulher. opa, muito bom. Ah, E aí, tudo certo? tudo Muito certo. trabalho Bem, atrasado graças a aí, Deus. não, né? Não, Não, né? que não. Tudo certo. Ó, Que bom, ô, né? Darlos, Sim. eu acredito que todo mundo te conhece, né? Mas fala um pouquinho Não aí sei. pro pessoal. Quem não te conhece, Sim, ai, maravilha. Sim, eu acho que quem não me conhece, eu sou da Darlos Soares, eu sou técnico em prótese dentária, sou um simples técnico, né? Gosto bastante de trabalhar no laboratório, de fazer modelo, gosto de compartilhar informações, né? A minha vida toda de grande parte da minha carreira profissional estava paralela aí ao trabalho de laboratório com o gesso, especialmente, e o ensino, né? Então, eu me dedico bastante ao ensino, aos cursos, desde 2008 já. Eu era muito novo na profissão quando eu comecei a dar aula, por pressão. Nunca tive vontade de ser professor, sonhar, vou lutar para ser conhecido ou dar aula. Não, esse não era o meu propósito. Mas as coisas acabaram acontecendo aos poucos, de um modo muito natural, em função do trabalho que eu comecei a desenvolver. Acredito que até, desculpe, você fez uma pergunta, eu vou dando uma voltinha aqui, Não, aqui é mas assim, as vamos lá, pessoas, vamos já, lá. tá, já faz parte do seu currículo. as pessoas às vezes me perguntam sobre o porquê que aqui nos Estados Unidos, né, pessoal, para quem não sabe, eu estou morando em Nova York atualmente, né, então já para resumir, estou morando em Nova York, mas a minha vida toda foi aí no Brasil, muitos anos, né, trabalhei, morava em Curitiba, minha formação e toda a minha história começou em Curitiba. Por último, eu trabalhei, na verdade, muitos anos com o Murilo Calgaro, né? Então tinha o laboratório dele, depois ele fez uma sociedade com o Alexandre Santos, que ficou durante 5 anos, se eu não me engano, onde eu fiquei trabalhando com os dois. Aí quando acabou essa sociedade, eu continuei com o Murilo, no Instituto Murilo Calgaro, nos cursos, e também dando os meus cursos, viajando bastante. E aí comecei a Aí depois o Murilo veio para Nova York. Quando ele veio em 2018, ele me convidou para assumir a direção do instituto dele em Curitiba, no lugar dele, e eu fiquei lá durante até metade, um pouquinho para frente da metade de 2019. Foi um ano, um pouquinho ali. E aí eu me casei com a Vaciele e ela morava em Santa Catarina e eu me mudei para Santa Catarina, né? Fui morar em Itapema, onde ficamos por 4 anos. E agora mudamos para cá. Eu vim antes, vim ano passado, já no começo do ano, já vai fazer um ano, passou rápido.
E a Vaciele veio não faz muito tempo, né? Ela veio me visitar algumas vezes antes e agora já está aqui definitivamente. Vocês que estão aí falando comigo já sabem que a gente já se encontrou por aqui, né? Mas para o pessoal que está aí nos assistindo saber um pouquinho da minha trajetória, resumidamente é isso. Hoje eu trabalho na clínica do Dr. Michael Apa, junto com um time de técnicos, um time muito especial aqui, de brasileiros, de pessoas de outros lugares do mundo aí, tem vários lugares. O Murilo Calgaro é o responsável por trazer toda essa turma do Brasil para trabalhar aqui, né? Onde eu continuo com ele aqui, e está sendo muito bacana. Hoje eu me dedico aqui no laboratório nosso, né, que eu tinha com a Vaciele no Brasil. A gente vendeu, ele continua funcionando com toda a equipe normal, mas a gente acabou conseguindo fazer uma negociação com um técnico muito bacana, que é o Vinícius, que assumiu o laboratório Max Zircon com toda a equipe e está tocando lá. Inclusive, o que vocês falam e ensinam, que é a parte de gestão bastante, né? Foi muito importante para a gente conseguir chegar na possibilidade de eu estar viajando, a Vaciele viajando para dar aula e o laboratório funcionando, a gente mudar para cá e conseguir vender o laboratório a uma empresa que tinha condição de mensurar, né, o que estava produzindo, tinha uma equipe, tudo funcionado, organizado, em função de uma boa gestão. A gente conseguiu fazer essa negociação. E é isso, eu valorizo bastante, assim, a parte, todo mundo me conhece pela área de modelos, né? Quem me conhece mais pela parte de modelos, mas eu gosto bastante, como a gente já conversou no momento anterior, sobre a parte humana, sobre pessoas e especialmente essa gestão, né? Gestão. Tanto que hoje eu me associei, né? Eu comentei, pouca gente sabe, me associei a K2Go, e isso, para fechar o meu ciclo, da minha história, hoje eu estou me dedicando a isso aqui, especialmente com a doutora Apa, e tenho esse negócio aí no Brasil também. Então, basicamente é isso. E o que eu gosto de falar mesmo é a parte de técnica aí, de laboratório, nós falamos sobre triagem, né? Já fiz algumas lives sobre triagem laboratorial, uma coisa muito bacana, precisão, Eu falo, pode faltar. eu falo bastante assim, que a gestão, ela é assim, ela é invisível. Se você tem ela muito bem feita, parece que nem precisa, parece que não existe gestão. Agora, se você tiver a falta dela, se você não tiver ela, aí ela parece bonita, né? Mas Parece quando grande. está funcionando, né? Você olha e fala assim, nossa, tá tão fácil, né? Parece ser fácil. Mas, na verdade, quando não tem, que começa a aparecer ainda mais, né? Então, a gestão, ela é fundamental mesmo dentro de um laboratório, para poder realmente fazer essa organização, e não é só no financeiro em si. Tem vários, né, vários braços da gestão. Tem a gestão de pessoas, tem a gestão de produção, tem a gestão financeira, tem a gestão de estoque. Então, assim, é uma... Eu falo que é um leque, né? Tipo, é uma roda com uma engrenagem e várias coisas. Então, se uma não tiver boa, ela vai ali dar uma quicada em algum lugar e pode ser que acabe desmoronando, né, o Gerando um laboratório. problema muito maior. Desmoronando o Gerando laboratório. problema. É igual, você usou o termo correto de engrenagem, né? Engrenagem, às vezes, parece que é um dentinho tão pequeno, né, em algo dentro de uma máquina grande, mas às vezes, ela não está nem funcionando porque ela está girando lá para o outro lado. Mas a hora que é a hora dela, do dentinho dela movimentar a roda, ele precisa funcionar, não pode falhar, porque senão, de fato, toda a máquina acaba sendo prejudicada. Eu concordo com isso. É isso aí. A gente vai acompanhando isso, e uma coisa que você falou que é legal é você vendeu uma empresa. E o técnico, muitas vezes, o técnico ele é eu presa, né? Fala, né? Que é só ele. E aí, quer dizer, você e não é. Então, assim, eu acho que tá tudo bem se a pessoa quer trabalhar sozinha ali e tudo, mas desde quando ela começa a pensar no laboratório como uma empresa, e a empresa ela pode funcionar com você ou sem você, aí sim você tem
tem uma empresa, né? Aí sim você tem um negócio, porque também se você precisar desvincular, se você precisar vender, você tem um ativo ali, né? Agora, É se verdade. só você é seu ativo, então é só você, né? Meu preço é boa. Eu conheço Não, aí você alguns tem um técnicos, por emprego, não tem uma exemplo. empresa, né? Não tem um negócio, tem um emprego. Eu estou Isso. trabalhando ali, depende de mim. Não, aí vai mais longe, pera só um pouquinho, amor, vou te cortar. Aí você tem um emprego que você ainda é o funcionário mais caro dessa empresa, hein? Era Do isso que seu eu ia emprego. falar. Eu conheço alguns técnicos, por exemplo, que o cara não pode pegar uma gripe. Que se ele tiver um dia fora do laboratório, ele está ferrado. Ele mesmo vai atrapalhar a sua própria produção, ele mesmo vai acabar com o faturamento, ele não vai ter o dinheiro ali. Então, tem cara que vira verdadeiro escravo, né? Mas isso é uma realidade de muita gente, né? Às vezes alguém pode até escutar a gente falando isso e falar, é fácil falar, mas como resolver isso aí? Como que faz? Como que faz, Jana? Conta pra Então, gente aí, como que faz, né? Porque Qual que é o foi do dia para a noite que você conseguiu caminho? fazer? Não, de forma alguma, né? A gente não faz as coisas do dia para a noite, mas uma coisa importante é consistência, é persistência, é humildade. Eu acho que é muito humildade, saber que a gente tem que aprender, que a gente tem que melhorar e que a gente não faz nada sozinho. A gente precisa de ajuda, precisa de pessoas, se cercar de pessoas qualificadas, pessoas aptas a pessoas. Eu sempre dizia na minha empresa que eu preferia estar cercado de pessoas mais inteligentes do que eu, que fossem melhores do que eu, porque que eu me dedicava era parte dos modelos. Isso daí sempre era eu que estava treinando, eu que tinha mais experiência. Mas em qualquer outro setor sempre tinha alguém que sabia mais do que eu, porque era ela especialista naquele assunto. Né? Então, mas isso leva tempo de fato. Não é do dia para a noite que você constrói as coisas. Né? E o primeiro passo para a mudança é a consciência, né? Agora, se você não sabe nem que você não sabe, aí é difícil você mudar alguma coisa. Mas quando você sabe que você precisa, peraí, né? Porque tem aquela consciência que não sabe mesmo. Porque tem gente que nem sabe que não sabe. Você sabe por que que eu te falo isso? Todo mundo sabe, né? Porque às vezes eu vejo assim, eu coloquei minha esposa lá para fazer o financeiro, tá? Porque ela é de confiança, mas ela tá apta realmente, ela é capacitada para fazer. Porque não é ser só de confiança, né? A pessoa também tem que saber fazer. E tá tudo bem se ela não souber fazer e procurar aprender a fazer, né? Isso, claro. Esse é o ponto, né? Eu acho que não é nada contra a esposa trabalhar um negócio. Acho que é muito bom, na verdade, bem positivo, né? Ter alguém, tá na família, tenha confiança, tá junto, tem que saber se ajustar, ser profissional também, porque às vezes trabalhar no mesmo ambiente pode dar alguns estresses. Não é para todo mundo que funciona, Não mas eu trabalhei. Pode ser muito bom e pode ser muito ruim também. Pode ser muito. Verdade. Eu trabalhei com a Vaciele. Já caiu no golpe da esposa, Mas é bom, é sempre bom, é sempre bom. Mas vamos lá, né, gente? A gente só estava introduzindo o negócio, mas assim, eu queria que... Aí eu vou deixar mais você e o Eric, assim, dando essa... mais essa parte técnica, porque realmente a gestão, ela é totalmente importante nessa parte para não atrasar o trabalho, porque a gente sabe que se não tiver organização, o negócio vai realmente travar, né? Mas vamos começar assim, antes de tudo, vamos falar mesmo da triagem, né? Eu sempre falo muito da triagem, porque era uma coisa que eu via bastante no outro laboratório que a gente tinha, de começar a querer passar, sabe, passar as coisas para frente. Ultrapassar processo, né? E aí chega lá na frente, não tem o que tinha que ter. Então, assim, eu queria que daí vocês, né, você também, tá? Falasse um pouquinho, assim, dessa importância da triagem. O que você entende que é mais importante na hora do trabalho? Chegou do doutor lá, chegou da clínica. O que é importante para começar, para dar andamento nesse trabalho? Muito bem. O título que foi colocado aí até a questão de atrasos, né? Como evitar os atrasos, entregar o trabalho em dia, tudo isso aí faz parte do que vocês falaram antes, que nós falamos antes da gestão, e a triagem é um dos passos de fundamental importância no laboratório, porque
quando eu vou fazer uma triagem do trabalho, obviamente, acho que a parte mais importante é quem faz a triagem, né? A gente tem que ter uma pessoa, não é qualquer pessoa para fazer uma boa triagem. Um trabalho simples que não envolve nada, que é padrãozinho, tudo bem, mas a gente tem muitas vezes o laboratório trabalha com casos muito complexos que a gente precisa prever as coisas lá na frente. E eu acho que a primeira coisa é receber o trabalho, garantir que tudo que está nas tuas mãos é suficiente para chegar até o final. Ou que seja de informação, né, seja de material físico, seja de fotografia, seja arquivo, seja qualquer tipo de trabalho, dependendo do que estiver falando, se é fixo, é removível e tal, mas a gente precisa sempre de um antagonista, de um modelo, de um registro de mordida, dos componentes, de informações. Isso tudo é muito importante. Eu acredito que quando a gente falha nessa primeira etapa, já começa aí o problema de atrasar o trabalho lá na frente, porque aí vai demorar até chegar o material, até chegar a informação. E a questão é a agenda, né? Agendamento. A agenda tem que ser controlada. E não é simples. Meu áudio está baixo, estão falando aí? Não, tá jóia. Aumenta o volume aí. Quem escreveu aqui? Falando. Passou. Eu tô ouvindo. Aumenta o volume aí, que a gente tá ouvindo normal. Vou falar mais alto. Então, a triagem, quando a gente falha aí a gente falha, a nossa agenda não vai funcionar, se é que existe agenda, porque às vezes também não tem uma agenda, né? O trabalho vai fazendo, conforme chegou, põe na fila e entra, que dependendo do formato do laboratório, também pode funcionar um fluxo, uma fila, tem um padrão, uma média ali de entrega, até vai. Mas a agenda é muito positiva, eu acho que é de fundamental importância. Eu não gosto de fazer agendamento. Eu não sou muito bom para a parte de controle das coisas, de organização, de nada que está relacionado ao controle. Na verdade, é errado a gente ficar falando que não é bom, né? Porque eu já me desenvolvi muito, eu já fui muito pior. Mas é negativo você ficar falando que não é bom, porque você não é mesmo. Não, mas é que você delega a alguém isso também, né? Sim. Porém, durante um período que eu trabalhei na época com o Murilo e com o Alexandre, foi necessário eu cuidar de agenda. Então, eu fazia já a triagem e eu era o gerente do laboratório, da parte técnica, a produção. E o laboratório estava naquela fase que estava crescendo e precisava, não tinha alguém ainda cuidando exatamente da agenda tão certinho. Sim. Aliás, tinha, mas a pessoa saiu e estava no laboratório meio começando a tomar corpo. A gente saiu de um período que a gente saiu de 4, 5 funcionários e o laboratório chegou a 20 funcionários, assim, muito rápido. Foi quando fez a sociedade com Alexandre e Murilo. E aí eu tive que cuidar da parte de agendamento uma época. E na época não tinha sistema, software que tinha uma agenda adequada. Eu fazia agenda na mão ali no Word, uma agenda do ano inteiro com um quadradinho do dia, de janeiro, fevereiro, março. E eu tinha que colocar ali para cada ceramista. Tinha 4 ceramistas e eu tinha que controlar quando chegava o trabalho, o que ia ali. E mesmo assim, dessa maneira, sem ter sistema, software, nada assim. Depois eu mudei para a agenda do Outlook. A gente conseguiu implantar agendamento com todos os clientes. Ninguém mais mandava trabalho. Eu acredito que até hoje o laboratório ainda existe com o Alexandre, é assim. Se o dentista manda o trabalho do nada, chegou lá sem eu saber, pode ser que ficasse 30, 40 dias de trabalho sem fazer, porque estava tudo muito agendadinho. Os clientes todos sabiam. Isso, gente, eu estou falando de coisa de mais de 10 anos atrás. Sim. Pra você ter uma ideia. Era um laboratório muito diferenciado já na época. Hoje, as pessoas já têm mais controle. Não tinha muita visão para gestão antigamente. Vocês sabem bem disso, como que era. E nós, técnicos, a gente é muito artista, muito intuitivo das coisas e gosta de fazer, de comprar e tal, e não cuida muito disso, né? Então, e mesmo assim a gente conseguiu implantar isso. E isso foi uma das coisas principais que a gente conseguiu não atrasar mais os trabalhos. Então, a agenda passou a funcionar tão certinho depois. Quem me salvou disso foi a Elaine Amorim, que talvez vocês a conheçam. Ela me substituiu quando eu saí desse setor. Graças a Deus, eu digo que foi um anjo que surgiu na minha vida. Porque ela não era nem protética, não entendia nada de prótese. Aí, eu fiquei na parte de triagem, que era pegar o trabalho, olhar a caixinha, ver o que veio. Primeiro, se o molde está adequado.
Se quando o molde está adequado, eu vou fazer o modelo, sacou o modelo, se o preparo está adequado, se há espaço, o preparo está legal, ok, agora há espaço suficiente, né? O material que veio tem inserção, está retentivo, o material que veio está tudo ok, que a gente precisa de informação? É provisório só, é um provisório, mas eu preciso do quê? Duvido que você erre. O que falta no provisório quando a gente não tem informação, Eric, que atrasa? Tá tudo feito já e na última hora não tem a cor, né? Cara, só provisório. Essa eu sabia. Essa é a maior briga assim, que eu tinha quando eu assumi, né, a sociedade no laboratório. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a chamar atenção, porque acontecia muito disso. Eu, como ceramista, né, chegava o trabalho na minha mesa, pronto já, com metal passado opaco, e aí você vai olhar, cadê a cor? Tem que ligar para o doutor, eu esqueci de ver. E sempre ficava para trás uma coisa ou outra. Aí quando chega nesse momento de finalizar, aí que você vai ligar para o dentista, aí é pior ainda, porque aí ele te dá uma chamada de atenção. Por que você não me falou antes? Agora? Só agora? Agora? Quer dizer que é para amanhã o trabalho, porque a cor agora. Quer dizer Exatamente. Que o trabalho vai começar só agora. Então Exatamente. Então, já passa a pressão de desorganização total nesse momento. E isso é terrível. Terrível. Eu me sentia muito mal com isso. É que o que a maioria pensa assim, vamos dar andamento, e aí a gente vai pedindo, e aí vai andando, né? Só que trava lá na frente de qualquer jeito, né? Não adianta, porque vai chegar lá na frente, não vai ter como ir, vai travar. E aí... nessa fase anterior, nessa época ainda, hoje é mais fácil. Você pega, você vai provisório, que resina que é? Você já tem as resinas todas ali. Normalmente é a resina que vai imprimir provisório ou vai fresar. Mas na época eu tinha que fazer tudo na mão, né? A cera. E aí eu fazia prensadinha com muralha de Zeta Labor no modelo e tal. Então era um processo longo. Demorava até chegar na hora de pedir a cor. Então era pior ainda, porque só ia pedir na última hora. Mas o provisório é uma coisa que... Boa noite, doutor Alex. Olha só que a gente está importante, hein? Doutor Alex, boa noite pra gente. Tudo bem? Eu tô aqui, eu sou desprivilegiada porque eu estou sem óculos, eu não estou enxergando agora praticamente nada. Eu tenho que chegar mais perto, eu não estou enxergando nada de longe aqui, tá horrível. Mas o grande doutor Alexandre Cardoso, grande mestre. O que eu estava falando? A parte das informações que eu vou pedir. Sim. Quando é um provisório, beleza, é coisa muito simples, às vezes por ser algo tão pequeno que não tem muita coisa para buscar de informação, apesar de que tem, as pessoas negligenciam isso, né? Mas eu tenho que saber que forma. Tem o planejamento antes? Muitas vezes vinha o caso para fazer, não tinha planejamento. Faz logo direto o provisório, porque o que ele tem aqui em boca está muito feio, fui eu que fiz, estou até com vergonha de mandar. Não, como que eu vou fazer? Eu vou brincar de fazer dente? Aí se provisório não tá bom, o que eu vou ter de referência para mim? Aí a culpa é sua, né? Mas depois o que eu vou ter de fica legal também o planejamento, ou o que você imaginou que o dentista está pensando como trabalho final, a culpa é sua. Daí ele fala, não, o provisório ficou bom, só muda aqui. Bom, então já era, né? Só muda um detalhezinho. Não. É muito importante. É que nosso público aqui, às vezes, não é tanto dentista, né? Mas para os técnicos mesmo é importante lembrar que isso, não ficar com vergonha ou com medo, dedos, de pedir para o dentista, tenho que fazer um planejamento. Porque a gente sabe que, infelizmente, ainda a grande massa, quem trabalha com um público diferente, diferenciado, um trabalho mais refinado, que às vezes demora a chegar lá, já é mais habituada a sempre ter planejamento. Mas a gente sabe que muita gente ainda trabalha sem ter o planejamento. Às vezes não faz nem um provisório, né? Você recebe um trabalho com 2 preparos ali, não vem nada. Preparado já, né? Não vem nada nem de referência. Eu falo muito assim, sabe, que esse medo de voltar um molde, né, de repente que não ficou, esse medo de falar para o dentista, medo de cobrar, medo de tudo, o que é? A falta de segurança na pessoa mesmo, né? Às vezes a pessoa ela não tem, né, aquela autoconfiança nela, se sente despreparada e acaba achando que vai perder um cliente. Pode ser que perca, né, um ou outro, mas pode ser até um livramento, né?
E aí, o que que a Verdade. gente, o que que a gente pode fazer para isso? Cada vez mais se especializar, né, Dani? Porque quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento, doutor, não dá, mas não dá por quê? Não, você já vai falar o porquê não dá. Se você tem Exatamente. embasamento ali para falar, não dá para fazer isso não. Não dá por quê? Então você já É, fala, né? Você vai no embasamento. Você não eu pode sempre falar falo, antes, né? Eu acho que assim não vai ficar bom. pior Esse coisa. eu acho mata, mata. Então você tem que ter conhecimento para argumentar, né? E para sustentar os seus argumentos com o Bons dentista. argumentos, Ah, E outra, tem que estar bem é, embasado. isso. E outra coisa também que eu lembrei agora é uma ideia, que uma dica para todo mundo, que a gente sempre fez, né? E que é importante. Crie um checklist, né? De tudo que o dentista precisa te mandar e mande para o seu cliente antes dele mandar o trabalho, né? Faça checklist e mande. Fala, ó, eu preciso de tudo isso aqui, né? E que você me mande junto com o molde, por exemplo, né? Ou com o início do trabalho. Isso Exatamente. ajuda e pelo Ajuda menos você muito. já avisou o cliente daquilo ali, né? porque E muitas das assim, pra vezes gente, quem vai mandar não vai ser nem o dentista, né? A É. secretária dele. Então serve de guia para ela também, ela se direcionar ali e não esquecer de mandar nada, eu né? escrevi isso aí, desde essa época lá. Eu estava começando ainda, mas eu tinha essa dificuldade. Escrevi, fizemos um negócio bem bonitinho, mandamos para todos os dentistas. Então eu tinha, quando era enceramento, diagnóstico, que era cera mesmo, né? O Aham. que tinha que mandar, o modelo de referência, a fotografia do paciente, queixas e expectativas do paciente, sugestão de forma, tudo isso. Estava ali para o provisório, todas as informações as mesmas, antagonista e a cor, né? Fixa, se é metal free, se é na época a gente fazia muito metal, perguntava se era com ombro, sem ombro. É. Então eu escrevi isso aí tudo na época em papelzinho e mandava. E outra coisa que é importante é o cara que faz a triagem aí no laboratório também ter isso, para Sim, ele não errar. Porque vocês sabem que às vezes a pessoa é experiente para caramba, ele esqueceu, ele não se deu conta que faltava uma informação ali importante. Às vezes é muito volume de trabalho, um caso importante, ele esqueceu. Então, ele pode ter esse checklist ali. Se ele não tem um sistema, algo que o conduz para isso, ele pode ter esse checklist que vai evitar que ele esqueça, cometa a falha de esquecer de pedir alguma informação. eu acho que o número um dos problemas de tudo isso que a gente vê, eu acho que na maioria dos casos, todo mundo, ó, quem tiver esse problema, faz um joinha aí pra gente saber. Trabalho sobre implante, que você recebe o molde sem o análogo, sem o úcula, sem o parafuso, aí você tem que ficar correndo atrás, que nem um doido, né? O que o dentista escreve? O que vem escrito na fichinha na hora de trabalho? Só está escrito uma coisa: prótese sobre implante. É, A única coisa que a gente só isso. sabe é que é sobre implante. Fala, Aí, doutor, eu tô É vendo que é sobre PSI, implante. olha lá. não é, né? É, É PSI, abreviado. PSI. assim, Eu aí, vou entrar em contato. dependendo do tipo de molde, você tem que correr atrás de um úcula para não perder, né, o molde. Aí depois você corre, vaza esse molde. Aí até chegar o úcula, o cara manda o úcula, não manda o parafuso. Aí então manda o úcula no tamanho errado. Às vezes esquece que um é 4.1, que é Cone Morse, que é 5.0. Olha lá, todo mundo. Esse é. A galera aí, já no joinha. Tô de Então, olho aqui. então crie A esse gente, checklist, galera, já para evitar isso daí. vamos Ó. lá. Hoje, O que é importante para esse é, implante aí? Né? Marca de diâmetro do implante, as especificações dele. sim, Se vai ser parafusado, a preferência do dentista é parafusado. Por mais que, às né? vezes, tem dentista que você já tem como decidir por ele, porque você já o conhece. Mas, às vezes, é um caso atípico. É parafusado, é cimentado. É unido, é individual. Isso. Vai para a prova, não vai para a prova. Porque, às vezes, o dentista mandou para fazer uma peça e ele quer transferir o restante, essa peça, e moldar outros elementos ao mesmo tempo. Aham. Né? Vai trabalhar com qual que é a estratégia que vai ser trabalhada. Então, tem muita coisa aí que o Isso. implante é o mais complexo, normalmente. O que Complexo. requer mais Parece informações. mais fácil pelo molde não ter um término para você se basear, né? Que é só uma peça que vai encaixar em cima da outra. Mas as vertentes e as diferenças de componentes são enormes, né? Tá vendo? É isso mesmo. Peguei no calcanhar de Aquiles, muita gente aí. E isso já é um motivo para o trabalho atrasar. É bom que o dentista saiba que se ele deixar 1 ou 2 dias sem mandar um componente, ele já acabou com todo o processo. Porque às vezes você
você deixou aquele molde parado, a gente sabe que tem molde que não dá para esperar 1, 2 dias para vazar, né? Então, tem que chamar o paciente de novo e fazer todo o processo outra vez. Ou às vezes você dá aquele jeitinho, quebra o galho do dentista e depois quem vai se ferrar é você, porque aquele molde já distorceu, já não tem mais a fidelidade de antes, né? Deixa eu puxar uma coisa aqui que vocês podem falar, não sei quando vocês falam disso também, mas uma coisa muito importante para qualquer área do laboratório, de clínica e tudo, que acontece muita falha, muitos laboratórios que não têm o controle, eu acho que é legal o pessoal botar a mão na consciência e perceber. O que é importante para você evitar qualquer tipo de falha, não só da agenda, do triagem e tal. É foco, concentração, foco, concentração e direcionado para aquele problema do momento. Qual que é o problema? É aquela caixinha que está na tua mão. Você tem que dar o maior foco. E o que está hoje dando muito problema, muito trabalho? YouTube, WhatsApp, Instagram, foto, curtida. Às vezes estou mais preocupado em saber quantas pessoas estão curtindo o que eu postei ali do que o quanto que é o meu trabalho aqui que eu estou tendo que terminar de executar, de checar. Então isso é muito importante. Memória, importante ter memória boa. Então, mas eu não tenho a melhor memória. Então se cerca de artifícios ali que te ajudem. Ou se você não tem um sistema, você vai a fazer anotações, colocar numa agenda, seguir um checklist que é básico e se você sabe que tem esse problema. Mas dica, beba bastante água e durma bem. Não fica dormindo de madrugada, assistindo Netflix, tá de madrugada, acordando cedo com sono, vou trabalhar, todo parecendo um zumbi, cansado. Não que eu não tenha dormido pouco, muitas vezes na vida. Sim, de trabalho mesmo, né? Mas a gente vê que é muito diferente quando você consegue cuidar, se colocar em primeiro lugar, cuidar de si, da sua saúde, com foco em oferecer o melhor para a sua vida e para o seu trabalho, para aquilo que você desenvolve. Não sei o quanto que vocês percebem isso aí, mas eu penso dessa maneira. Mas sabe que é uma coisa interessante, assim, que geralmente quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, igual você está falando de focos, né? Se você faz muitas coisas ao mesmo tempo, a tendência de você não lembrar o que você está fazendo é maior. A gente, nós mulheres, a gente se gaba, né? Que eu realmente consigo. Eu consigo ouvir o Eric lá, aqui no celular, ver o que as meninas estão falando. Tá, mas eu não estou ligada em nada em específico. Agora, a hora que eu estou ligada em alguma coisa, aí pode cair o mundo que eu estou ali, ligada ali, né? Mas só que, geralmente, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, quando você está ligada a várias coisas, você pode falar assim, mas eu consigo. Eu consigo prestar atenção em tudo e tudo mais. Só que aí você não está focada, muitas vezes, você não está focada naquilo, né? Você está focada em várias coisas. Não tem como focar em várias coisas, né? Você foca em uma coisa. Eu brinco que o Eric, eu acho que nós descobrimos que o Eric deve ter algum... Eu tenho um déficit de atenção terrível. O Eric, a hora que ele começa a trabalhar, ele põe o foninho de ouvido dele, ele começa, pode esquecer, se você não chegar, se não encostar em mim e falar, quem trabalha com o Eric sabe o que é isso. Não acredita, ele não tá ouvindo, não, ele tá prestando atenção, ele tá ali, ele tá, que também a gente chama do flow, né? Você já ouviu falar, Darlos, do flow? Na verdade, eu tô no flow, né? Quando eu pego um trabalho para fazer, eu tô 100% focado no que eu estou fazendo. Se alguém vier falar alguma coisa do meu lado, eu posso até concordar na hora, mas eu não sei nem o que você falou. Nossa. E isso acontece aqui dentro de casa também, às vezes. Quando eu estou fazendo alguma coisa que ontem mesmo... Às vezes dá problema, né? Eu estava no computador ali, resolvendo umas coisas, e aí as minhas 3 meninas falando ao mesmo tempo, eu parei e falei assim, uma de cada vez. O que vocês querem? Porque eu não tô ouvindo. Eu não ouço. Não. Eu tenho que parar o que eu estou fazendo, realmente. E eu sei desse meu déficit, né? E é bom você saber. Então, para mim, foi muito bom descobrir que eu sou assim. E tem gente que, às vezes, sabe aquele cara que quer ser o povo, né? Quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada, né? Exatamente. O cara quer vazar a moldagem, falando com o dentista no telefone, olhando no forno se já está na hora de tirar o anel para prensar, e sabe, essas coisas.
e acaba fazendo um monte de coisa, mas tudo mal feito, né? Então, Verdade, verdade. então isso é muito importante também. Então, relacionado ao atraso, né? Então, se você não tem isso, né, de separar exatamente o que você tem que fazer, com foco, com prestar atenção, a questão de dormir, cara, você falou aí, me veio na cabeça alguns colaboradores que a gente já teve, que a gente veio descobrir, né, que a galera não estava rendendo no trabalho, né? E depois de uns dias, sempre tem alguém que fala, né? Fala assim, sabe o que está acontecendo? A molecada, depois que vai embora daqui, eles marcam para jogar videogame online de madrugada. Fortnite, né? Jogar Fortnite no celular. A molecada ficava jogando, cara, da meia-noite às 4 da manhã. Depois acordava às 7 para ir trabalhar. Aí tava tudo umas porcaria lá dentro do laboratório. É a prioridade, né? Então, que vida é essa, cara? Então, eu acho que o amadurecimento profissional também é muito importante, né? Aí vai uma questão, como você falou, é uma questão de prioridade, né? Assim, de entender o que realmente você quer para tua vida, né? Aí não é nem questão de idade, não, porque depende. Eu já vi molecada muito consciente, muito querendo, não. e já vi molecada que também não pensa em nada. Então, não é. Aliás, já vi molecada muito consciente, muito marmanjo, não pensando em nada. Então, não tem muito né? Eu vou relatar até o que aconteceu aqui com a gente, aqui no laboratório aqui em Palm Bay, né? O patrão lá proibiu de mexer no celular. Todo mundo. E é tudo adulto já, velho, né, cara? E é muita gente lá. E muita gente reclamou, achou ruim e tal, mas eu me coloquei no lugar do chefe lá e eu acho que tá certo, cara. Porque o que aconteceu? Ele ficou sabendo que alguém relatou para ele, né, alguém da gerência lá, que tinha gente, né, perdendo tempo vendo outras coisas no celular ou no próprio computador. Cada um tem seu tablet lá para seguir os trabalhos, né? Você acredita que tinha gente jogando joguinho durante o horário de trabalho e teve um cara lá que não ficamos sabendo quem foi, mas teve uma pessoa que estava assistindo documentário, cara, enquanto estava trabalhando. E aí você vai achar ruim? É lógico que parece um parquinho, né? Parece escolinha de criança. Mas se você não fizer isso, cara, Mas não você é que só é aí, não. Eu patrão já aí, vi, não é é o seu só aí. dinheiro indo embora, né? O atraso no trabalho, a concentração, a distração em alguma outra coisa. Hoje, eu acredito que o grande é um grande instrumento e um grande problema, né? Eu acho que para todos os donos de laboratório, para todo o andamento, não só de laboratório, para toda empresa, viu? É o danado do celular mesmo, né? Porque ele realmente ele é uma ferramenta, porque a gente precisa, agiliza muito para a gente, mas por outro lado também, uma hora que você está ali olhando alguma coisa de trabalho, já aparece outra coisa e você vai. Então, ele rouba muito tempo, né? Ele rouba muito tempo da gente. E aí é na onde, queira ou não queira, o negócio acaba não rendendo, né? Você Desanda, na matando verdade. mesmo o serviço, né? E tem um monte Tropeça. de gente que infelizmente falou, poxa, né? O que eu faço? Ai, Janaína, posso proibir o celular? Porque aqui, né, Darlos, aqui é diferente, né? Aqui não tem lei trabalhista, não tem aquela coisa, né? Aqui, assim, a pouco que eu conheci, que eu vi, as leis, elas são bem assim, o que você acordou, está acordado, né? Tem Aqui sim, alguns tem que princípios tocar música básicos. aqui dentro. Aqui dentro funciona desse jeito. Cada empresa tem o seu como fala? Seu regime, né? Sua maneira, Isso, suas porque próprias leis. no Brasil já é diferente em relação a isso, né? Mas eu Então tem todos os. vejo no Brasil, viu, laboratórios proibindo também funcionário. Eu fui no laboratório uma vez, onde eu cheguei, estava lá, saímos para almoçar. Quando eu voltei, fui com o dono do laboratório na sala dele, uma salona bonita e tal. Uma pilha de celular em cima da bancada dele, celular, tá. Beleza. Aí eu tava ali com ele um pouquinho, daqui a pouco entrava um, eu colocava o celular ali. Eu falei, nossa, cara, você tá ganhando o celular de presente? Não, cara, é que é o seguinte, ele
pedia para a galera deixar o celular na sala dele. Não era nem para ficar com a pessoa guardado em outro lugar ou no armário. Não. Era na sala dele. Na verdade, o maior medo dele nessa situação, que ele era até bem radical, né? Ele não gostava que usasse o celular, que se distraíssem e nem que fotografassem trabalhos, casos internos ali para postar, para usar com outras finalidades, talvez, né? Então ele não gostava e não deixava. Então todo lugar, todo mundo chegava e ia lá. Cara, e era um laboratório grande, não era pequeno, não. Então, pilha de celular assim em cima da bancada dele, aquele foi o mais radical que eu já vi, assim. Mas já vi em vários outros lugares. Tem laboratório em São Paulo mesmo que não podia nem carregar na tomada. Ah, tá acabando a bateria, posso hoje dar uma carregadinha da minha carga aqui para dar uma... Não é para carregar. É ficar fechado, desligado, ao modo avião. Se precisar, uma emergência, a pessoa que quiser falar com você, pode ligar na empresa, que é emergência. Isso, exatamente. Para falar com você. E aí você tem um intervalo de café, de almoço, ou antes de entrar, ou antes de sair, para você ver as necessidades. Fora isso, é a hora de trabalho. Até no Brasil eu já vi isso. Isso parece autoritário demais, né? Mas, na verdade, é que a galera tá perdendo a noção, né? Então, todo mundo é julgado pela mesma régua, né? Quando isso acontece, né? Esse é o grande problema. Às vezes, todos pagam pelos poucos que não têm Só que responsabilidade. o ruim é aquele que não faz e se sente injustiçado, né? Assim, em relação, poxa, eu não estou fazendo, e aí eu tenho que estar na mesma régua de baixo. Isso aí Mas isso serve também respeito. para aquele laboratório do eu presa, né? Como a Janaína falou, que às vezes o cara também não percebe que ele está gastando muito tempo dele mesmo, né? Olhando o próprio celular. Eu Assim como mesmo, a gente gasta. Eu mesmo era diferente. A minha postura, a minha conduta no Brasil e aqui. Aqui eu tenho que trabalhar e focar e tá ali. Eu trabalho menos até em termos de horas, só que eu produzo muito mais por questão da diferença do foco. Não tem cafezinho, vou dar uma relaxada de vez em quando. Não. Exatamente. Nova York. Agora você tá rico, você tá ganhando em dólar, né? Você esquece que ganha em dólar também, né? A gente ganha. Que a gente escuta, né? Exatamente. Vamos voltar, gente. Então, aí a questão da triagem até, eu achei que tem uma aluna minha que fez uma cartilinha assim. Então, quando o pessoal pedia tabela para ela já mandava, porque a gente orienta a não mandar tabela, né? Primeiro, a pessoa tem que conhecer o teu trabalho, tudo, né? Porque senão ela vai te medir. A gente tá falando medir direto, vai medir no preço ali, né? Só preço por preço. Então, eu sempre falo para primeiro mostrar o trabalho, né? Também. Eu gostava de fazer reunião com o dentista. Perdão por te interromper, mas nos últimos tempos, antes de eu sair, de eu mudar para cá, quando eu queria saber quem é o dentista, que tipo de trabalho ele atende, porque isso é muito importante, tanto para triagem quanto para conseguir ter esse vínculo. A Elaine sempre fala disso lá para mim, ainda falou hoje um assunto que a gente estava falando. Poxa, eu preciso saber o que é o dentista, o dentista, qual que é o perfil do paciente dele, que tipo de trabalho que ele faz, qual que é o prazo dele, como que funciona. Ter essa aproximação para você conseguir entregar o melhor que ele busca, né? E ter esse conhecimento. E para isso, quando chega um cliente novo, primeira coisa é ele te conhecer. Se você só manda uma tabela, ele vai julgar igual você falou, vai julgar pelo valor que está ali só e não gostei. Então eu fazia o quê? Quando eu não tinha condição de ir visitar o dentista, que é difícil você ficar indo visitar todo mundo, e às vezes o dentista também não tinha condição de vir até o laboratório, eu fazia uma videochamada. Doutor, posso só para te explicar, doutor? Aí ele sente a tua vibe, como que é. Eu apresentava a equipe rapidamente, assim, tava todo mundo trabalhando, eu não precisava parar. Mas eu mostrava quem que era responsável por isso, ou para ele sentir, ver que era uma empresa que não depende só de mim, que é eu, que ele vai ter que falar só comigo. Não, essa aqui é a pessoa que vai fazer isso. Mas ele sente que mesmo tendo uma equipe, eu estou dando aquela atenção para ele. Porque ele, querendo ou não, ele quer saber quem é o responsável, dono do laboratório e se sentir acolhido, né? Então eu mostrava o que a gente tem de equipamento bacana e tal, e eu
posso garantir para vocês, isso fazia uma diferença muito grande. Por quê? Porque ele estava acostumado, eu preciso de um laboratório novo. Chegava novo na cidade, mandava mensagem, eu pedia tabela, chovia tabela. Aí quando você aborda de uma maneira diferente, convida para tomar um café, faz uma videochamada, explica, olha, doutor, quais são os teus valores? Eu sei quais são os meus, o que a gente tem, o que a gente preconiza para o trabalho. Então a gente tem que fazer essa conexão, na verdade. Informações, essa conexão. Eu acho isso tão legal, porque o que acaba acontecendo? Você acaba criando um garoto propaganda do seu laboratório também. Porque quando um amigo desse cara precisa de um laboratório, ele fala, vai lá no Eric, vai lá no Darlos, rapaz, você não sabe como eu fui tratado lá. Exatamente. Você vê que a organização, o cara tem um CAD/CAM lá, o cara tem isso, tem aquilo, a equipe toda uniformizada, competente e tal. Essas pessoas são o seu marketing. Então não é nada alguma coisa extraordinária que você tem que fazer. É apenas mostrar o seu laboratório, do que você é capaz, e mostrar que você é um profissional, né? Agora, se você tem vergonha de mostrar seu laboratório, né? Tem que mudar isso. Exatamente. É bem interessante isso da conexão e seus valores e tudo mais, porque eu também ensino bastante meus alunos a procurar o cliente ideal, né? Porque todo cliente serve para ser seu cliente? Às vezes não, nem sempre. Eu sei que eu não sirvo para ser cliente de um monte de gente, porque às vezes, sabe aquela chata, aquela... Então, assim, nem sempre você tem aquele cliente ideal. E é muito, assim, até cuidadoso de falar, porque a gente estava acostumado a trabalhar, nosso laboratório era um patamar assim, os dentistas já eram um pouco mais exigentes pelo que a gente oferecia. Então, se eu estou oferecendo para o meu cliente um trabalho diferenciado, um valor diferenciado, e é isso que ele busca em mim, é claro que vão vir o quê? Os clientes mais exigentes. Agora, se eu não tivesse disposta a isso, né? Aí tudo bem, então eu vou procurar outro cliente, outro tipo de cliente. O que não dá é para você falar, eu quero um laboratório que seja diferenciado, personalizado, não sei o quê. Aí vai aparecer um monte desses clientes exigentes mesmo. E também o cliente exigente é diferente daquele cliente que suga a sua paz, né? Que tem toda... Tem uma troca. Exigente não é chato. Né? Exigente na qualidade do serviço, na precisão e tudo mais. O dentista que é exigente, que a gente gosta, ele é exigente, mas ele dá condição para você trabalhar. Aquele dentista que é exigente, por quê? Porque ele exige dele antes. Então, ele exige um bom preparo, um bom molde, ele usa um material adequado. Então, ele exige dele porque ele está comprometido em entregar algo de qualidade para o paciente dele. Sendo assim, ele quer que o técnico também ofereça o melhor. Então, ele vai exigir. Isso é bom. Mas tem aquele que dá problema só. E tem outra coisa. Esses clientes exigentes, eles são clientes geralmente fiéis. Ele não larga você só se você fizer alguma coisa pisar muito na bola. Porque como ele é exigente, ele sabe que se você está atendendo as expectativas dele, ele não vai te deixar. Então, são aqueles clientes mais fiéis. Agora, aquele outro que tá aí, tanto faz, se é você, se é o outro, se é aquele outro que vai fazer e tanto fez, esse daí, infelizmente, é esse que vai ficar atrás de tabelinha de que 5, 10 reais mais barato que vai fazer a diferença para ele, entendeu? Infelizmente. Então, a gente devia prezar mais por isso, né? De entender realmente qual que é o cliente. E eu não estou falando aqui que o cliente ideal é o exigente, ou o cliente ideal é o outro que não existe. Eu estou falando para cada um, né, olhar realmente o que pode ser oferecido dentro do laboratório, dentro das suas condições, da sua capacidade técnica que você tem hoje, e procurar o seu cliente ideal, né? Porque tem que ter mesmo esse casamento, né, de conexão. Falando em cliente ideal, concordo. Cliente ideal em perfis diferentes de dentistas.
Tem uma pergunta aqui da TPD Kate Marrone. Ela escreveu, não sei se a gente pode botar, mas acho que é legal. Pode sim, saber dizer. Eu poderia falar mais coisas, mas eu acho que vindo de você vai ser bem interessante isso daí, ó. Ela escreveu assim uma pergunta chata. O que vocês fazem para evitar dentistas que dão calote? Discorra. Essa é aquela perguntinha, né? Aí eu vou voltar um pouquinho lá no que a gente estava falando de começo da live, né? Qual que é o negócio? As pessoas, os técnicos em si, os laboratórios e tudo mais, eles têm medo de se impor. Então, quando ele não se impõe, o outro, é claro que acaba falando, bom, você fala sim para o outro vai mudar mesmo, né? Ele vem com toda a força. Então, o que eu sempre sugiro, entrou cliente novo, você tem as regras do seu laboratório. E indiferente de quem é, eu posso. Como é que eu vou fazer? É porque eu falo assim, Darlos, não existe certo ou errado. Eu não vou parcelar para ninguém, por exemplo. Ou, eu vou só trabalhar se eu receber antes. Então, assim, você tem que ter regra clara dentro do teu laboratório. Se você não aguenta nenhum calote, então você não pode dividir. Então, você não pode fazer o trabalho para receber depois. Se você não tem caixa para aguentar nenhum nada, né? Se você não tem aquela gordurinha, assim, para, de repente, se tiver alguma inadimplência e você não tem como sustentar, realmente você não pode ter isso dentro do seu laboratório. O que acontece é que assim, o Darlos divide, eu vou dividir também. O Darlos faz o trabalho e depois recebe. Mas todo mundo faz assim, por que eu vou fazer diferente? Gente, não existe isso. Eu tenho até duas considerações com relação a isso, né? Uma delas, se esse cliente está te dando calote já, né? Pelo jeito você deve ter, né, Kate? Alguém que já está te dando calote. Então, corte esse cara, né? Não tenha medo, né? Eu não consigo entender por quê. Se alguém tiver essa resposta, me responda, porque eu tento entender. Por que você continua fazendo trabalho para uma pessoa que não te paga? E veja bem, fica ligado quando o dentista chega já reclamando e falando mal do antigo protético. Eu ia falar isso, essa era a minha segunda colocação. Ligado, que ele já está tendo problema com os protéticos, já chega reclamando dos protéticos. Opa, pera lá, eu também sou protético. Né? Então, não fala mal dos meus... A gente é concorrente, mas a gente é protético. Aí você já fica ligado uma coisa. Eu sempre fui muito bem relacionado com todo mundo, então eu sempre tive muita liberdade de ligar no outro laboratório. Meu amigo, tem um dentista fulano aqui que chegou aqui do nada. O que é? Normalmente esse cara já está correndo, ele fica pingando de um laboratório para outro, de outro para outro, para outro, e aí você fica ligado já. Se você trabalhou uma vez, beleza, deu calote, às vezes não tem como saber. Você vai fazer um trabalho para o cara, corta a hora que você vê que ele não está pagando. É isso que vocês estão falando. Mas eu tenho uma teoria, até a menina que trabalha comigo lá esses dias, ela falou, meu Deus, como é assim? Eu já tracei um perfil do caloteiro. O caloteiro, ele não vai te dar calote na primeira. Ele vai fazer um trabalho pequeno, ele vai te pagar. Ele vai fazer outro trabalho, ele vai te pagar. No terceiro, que ele vai mandar aquela boca inteira, esse ele vai te dar trabalho quando ele é caloteiro. E outra coisa também que eu já vi, eles não perguntam preço. Eles já mandam o trabalho e eles não querem nem saber o quanto vai ficar o trabalho. Ele não vai pagar. Às vezes eles já mandam... vai. Olha, eu tenho esse protocolo aqui, não sei o quê. Manda lá fazer. Entende? Então, o que a gente tem que fazer é cercar... Quando você vai comprar um carro, por exemplo, eles não fazem toda aquela questão do cadastro, de tudo mais, ver se você tem alguma coisa. Geralmente também, às vezes a pessoa não tem no nome dela, a pessoa física, mas tem na clínica, né? Também tem que ter essa sensibilidade para ver. Mas aí, mesmo assim, porque quando você toma um calote, fazendo tudo isso, a questão de cadastro e tudo mais, aí você fica um pouco mais aliviado, mas você tem para onde correr, tá? Porque tem protesto, tem todo o resto para você, se você for
fazer o passo a passo, você também tem como receber. Não é rápido, mas você também tem como receber. Agora, quando você não faz nada disso, aí o negócio começa a ser mais recorrente para você, aí encaixa naquilo que eu falei, né? Eu não consigo entender. Quando a pessoa já está vendo, já tem indícios, e mesmo assim, ah, não, ele vai lá, deve 10. Isso acontece muito, outro tipo de caloteiro. falando. Deve 10, aí ele manda 2 e fala assim, ah, semana que vem eu pago o restante. Aí, ó, vou mandar esse trabalho para você. Aí manda. Ah, mas se eu não fizer, e se ele não pagar? Aí fica naquela jogada lá do rato, né? Por quê? Porque, ah, se eu não fizer, ele não vai me pagar. Então eu vou fazer mais esse trabalho para ele me pagar o restante. E nunca paga. Todo mês ele manda 8, 10 mil de trabalho, mas ele manda só 2, 3 mil em dinheiro. E todo mês fica rodando assim. E na cabeça de quem está ligado na administração, fala assim, ah, mas todo mês ele manda um pouco de dinheiro, só que a hora que você vai ver o saldo, né, desse cliente, não compensa tê-lo, né? Não. Ele começa a querer parcelar aquele trabalho específico. Não, já tem uma parcela grande, fez uma negociação. Daí ele manda mais um, daí ele quer reparcelar aquilo ali, daí o bolo vai aumentando, né? E tem os tipos também de inadimplência, né? Tem aquele lá que sabe que dá trabalho, mas paga. Tem aquele cliente assim que ele dá uma atrasadinha, mas ele vai pagar, ele vai zerar toda a conta. Então, esse daí você já consegue. O que eu falo? Que você tem lá a regra clara, e aí você consegue entender se você pode ter um ou dois, de repente, clientes desses aí, que dá só uma demorinha para te pagar, sabe? Eu tenho um cliente que eu ainda admito ele assim, porque de longa data, mas ele é assim, ele paga. Eu sei que ele vai pagar, porque ele é um cliente que eu conheço e eu sei que a recorrência dele é essa. Mas assim, quando você não conhece o cliente, quando ele já está te devendo e você continua fazendo, só que mesmo com esse cliente aí, eu bloqueio os trabalhos dele, ele sabe que eu não vou fazer. Eu falo, olha, tá aqui a hora que você acertar, mas eu vou acertar semana que vem. Beleza, tá aqui, vai mandando aí. Então, é uma coisa assim, postura, né? Mas aí ele já pega, mas aí você me quebra, né? Eu falo, não, quem tá me quebrando é você, que Entende? Então, vai pegando sempre aquilo, que a intimidade é a desgrama do negócio, né, Carlos? Quando você começa a ficar íntimo... Para carregar aqui que meu celular tá quase caindo. Mas a questão da inadimplência é muito recorrente nos laboratórios. Então, eu sugiro que esses tempos atrás, até falei, esses tempos atrás uma menina mandou um direct que não sabia o que fazer porque a dentista não pagava ela e era uma dívida de R$1.000, era R$1.200. Então, assim, não que seja, nossa, é muito pouco, não é o parâmetro, mas assim, eu vi que realmente ela não tinha caixa nenhum. Então, ela jamais poderia ter feito um trabalho se ela não tinha nenhum caixa, nem para aguentar para nada. Então, não faça, gente. Fala, olha, meu sistema de trabalho... Eu vou até dar um exemplo, Darlos. No laboratório eu não faço isso, no laboratório eu faço fechamento mesmo, porque meus clientes, que são clientes do Eric há anos, assim, já tenho... por isso que eu falo, já sei certinho deles, assim, de vez em quando aparece um ou outro lá, aí a gente já faz o trabalho e manda o boleto junto. Mas o que acontece? Na confecção, para quem não sabe, eu tenho uma loja de jaleco, tá, gente? A Estilos, se vocês precisarem de jaleco. Na confecção, eu comecei a cobrar 50% no pedido. Então, 50% no pedido, a pessoa... Aí eu ficava morrendo de medo também. Nossa, quem que vai encomendar um jaleco vai pagar 50%, né? Metade. E aí depois, na hora que ia buscar, pegava e pagava 50%. Então tá bom, eu já tinha resolvido praticamente metade dos meus problemas. Por quê? Porque o jaleco era bordado. E às vezes a pessoa não ia buscar quando eu não cobrava nada. Eu cobrava. A pessoa não ia buscar, eu ia fazer o quê com o jaleco bordado? Aí eu comecei a cobrar 50%. Quando chegou na pandemia, eu fiquei com um monte de jaleco, todos lá.
com pagamento de 50%. Só que a Unesp, todas as faculdades lá, pararam, todas pararam. E o que eu ia fazer? Eles iam acabar buscando o jaleco, sim, quando voltassem as aulas, mas quando ia voltar? Então, nesse momento da pandemia, a loucura aqui foi cobrar os 100%. Você quer o jaleco, então você paga no pedido. E as pessoas começaram a pagar no pedido. Hoje, na confecção, eu tenho 0% de inadimplência. Porque a pessoa ela já vai fazer o pedido, ela já paga. Ela parcela, ela passa o cartão, mas ela já paga. Então, assim, eu tive medo de não vender? Claro que eu tive. Mas eu tive mais medo ainda de vender e a pessoa não ir buscar e eu não ter dinheiro para pagar porque a matéria-prima, as costureiras e tudo mais. Sim. Que eu tenho a loja e a confecção. Então, isso, na hora que você vai tomar essas decisões, realmente você fica com medo. Mas, assim, vai fazendo aos poucos, não com seus clientes que você já está acostumado, você pode fazer alguma coisa ali, um bem bolado, conversar, data, você tem que estipular uma data, paga quando quer. Não é assim, é uma empresa. Tem que ter uma data para pagar. Se não aguenta, conversa com o seu cliente. Isso se faz respeitar. E é isso, o fala dentista que não vai te consegue, achar. que você precisa receber. Que o cara que quer começar a achar ruim disso é porque ele vai dar calote mesmo. Então eu já nem quero. Agora, quando você mostra essa firmeza, você tem mais respeito na sua empresa. Assim como alguém comentou aí sobre o molde, né, a moldagem, tanto a questão do pagamento, exigir sobre a questão do material, o preparo bem feito, espaço, molde bem feito, isso tudo mostra a seriedade, profissionalismo da tua empresa, do teu negócio. E é certo, a gente está trabalhando, poxa, nós não somos uma empresa de jaleco, na verdade. É muito mais sério do que a empresa de jaleco. Não, nada a ver, não é menosprezando. Do menosprezo, não. Você tem os dois, né? Você sabe como que é diferente. Não tem nada a ver vender jaleco. Me veio na cabeça jaleco aqui porque você falou. E coincidentemente, a Vacelli uma vez quase entrou numa negócio com uma empresa dessa aí, sim. Não sabia que você tinha. Legal. Mas é empreendedora mesmo, parabéns. Não tem nada a ver, né? Jaleco, parafuso, qualquer outra coisa que seja, é um tipo de produção, um tipo de negócio. Agora, poxa, prótese, nós somos profissionais de área de saúde, nós servimos outros seres humanos, muito além do que aquilo que às vezes a pessoa que está na bancadinha ali na produção, o funcionário, consegue compreender o que ele está entregando para um paciente semelhante nosso. A gente trabalha com emoções, com sentimentos, Exatamente. com frustrações, com traumas. E a gente está devolvendo para a pessoa tanta coisa. Autoestima da pessoa, vida da pessoa. Quando a gente faz um trabalho assim, que a gente está entregando uma prótese, você está devolvendo mais que um dente, uma prótese. Às vezes a pessoa não consegue mastigar, não consegue sorrir, não consegue socializar. Então, tem um valor muito maior. Então, a empresa que trabalha com esse tipo de trabalho tem que, sim, se posicionar de maneira séria, com profissionalismo, com seriedade. Aquilo que a gente estava falando sobre o respeito, que é o conhecimento, né, que faz você ser respeitado. Eu falei isso inúmeras vezes, sobre o quanto que, às vezes, o dentista, o protético, acha que o que vai fazer ele ser respeitado é falar grosso, é falar alto. Não. O dentista só vai respeitar aquele cara que sabe o que está falando, que mostra conhecimento, embasamento. E esse sim ele respeita. Eu posso falar porque olho no olho com qualquer cliente. Mas como que eu vou fazer isso se ele é dentista? Eu sou protético. Estudo. Dia a dia de laboratório e estudo. Eventos, livros, cursos, mentorias, vai atrás de quem passa informação para você, de quem pode te fazer melhor, estudar os materiais que você trabalha, certo? Tem pessoas que te tornam melhor e é assim que a gente consegue desenvolver, né? Evoluir. Isso é legal até dizer, porque eu sou dentista também, né? Então, quando estava lá no Brasil, eu atendia todos os dias, além da bancada, eu atendia todos os dias. E aí, quando tinha algum problema ali, uma adaptação, alguma dificuldade no consultório, eu parava, pedia para
o paciente, se autorizava, né, as pessoas verem aquilo em boca, e aí chamava todo mundo, falava, olha aqui, ó, tá vendo por que que eu falo, porque isso não pode ser assim, porque assim, entendeu? Então eu mostrava a dificuldade que eu estava tendo no consultório para os técnicos do meu laboratório não cometerem mais aquele tipo Muito de importante. erro, né? É muito Porque bom quando ali, o técnico no tem essa modelo, visão. é fácil você cortar uma gengiva, abrir um espaço, né, inventar um bordo, mas agora vai ver isso em boca, como é que é, né? Então, isso é muito importante conhecer e ter a ideia de como isso funciona. Isso é muito legal, eu falo que eu vi muito isso em boca, né? E até oriento a galera a ter um cliente que te permita ver isso também, porque abre a sua visão de tudo, É assim. muito importante, faz muita diferença. O Faz técnico muita tem diferença. essa Até para você ter oportunidade. esse conhecimento das dificuldades que o dentista tem também, né? Porque tem técnico também que às vezes é um pouco mais relaxado com relação ao conhecimento, e aí um cliente reclama de uma coisa, outro cliente reclama, o terceiro reclama, o cara, pô, esses caras é tudo chato, pô, não sei por que fala assim e tal, mas às vezes é muito bem embasado o que o dentista está falando e o cara não consegue compreender pela falta de profundidade no conhecimento que ele tem na área, né? Então isso é muito importante. Eu sou um maluco, né, para falar nisso, de estudar, de conhecer coisas, E de assim, técnicas novas. o dono do laboratório tem essa preocupação também com a pessoa que está ali na linha de frente dele, quem está atendendo o cliente dele, que é o cartão de visita, é a imagem do laboratório, Claro. secretária, na recepção, o próprio Sim. motoboy, poxa, cuidar nesse polimento geral, né? Tanto no modo de falar, quando se apresentar, atender o telefone, enviar uma mensagem, responder uma mensagem. Tem dentista que às vezes já chega direto metendo os pés, né? Manda uma mensagem no WhatsApp ali, bom dia, doutor, tudo bem? E tal. E tem aquele não, que entra, te pergunta, eu já vi ao contrário também, dentista mandando uma mensagem, olá, como vai? Né? Tudo bem? Gostaria de saber isso, faz uma pergunta, o protético só responde, não, isso não... Você não viu que ele está falando com você, perguntou de você, do seu dia, responde, dá uma, como que fala, o Márcio fala, dá uma, Márcio, caramba, fugiu o nome dele ali, que tem os cursos online ali também, a Vitória do Espírito Santo, Márcio Pereira, ele fala, é isso aí, Dardo, dá uma azeitada na conversa, né? Ele fala assim, porque é aquela azeitada, que vai fluir melhor, a pessoa gosta de ser bem tratado, né? Vai se sentir melhor. Já faz 1h20, hein? Pois é, já estouramos o tempo e não falamos de como não atrasar trabalho. Nós falamos sim. Falamos. Planejamento, organização. Não falamos só disso, é isso que eu quis dizer, desculpa. Falamos de um leque muito grande de coisas. Falamos de muito mais coisas, né? Organização, planejamento, autoconhecimento, que mais? Nós falamos de inadimplência, que não estava nesse... De processos, né? Processo, isso que o processo é interessante. Nessa questão da falta do prazo em si, é lógico que a gente tem que também saber capacidade produtiva, né? Porque não adianta prometer o que não dá para cumprir, mas o processo, não pular o processo, ter o checklist, que vai agilizar bastante, né, nessa parte. Se tiver que remarcar no primeiro dia, ou no máximo no dia seguinte de manhã, que às vezes chega o trabalho à tarde, já no final do dia você até vazar, resolver ali e tal, não deu tempo. Mas o quanto antes tem que remarcar, tem que reagendar por algum motivo, que às vezes acontece, não é tudo perfeito. Avisar o quanto antes para não ter que ligar em cima da hora, né, para o dentista. Depois de essa eu vou responder como cliente, né? Porque eu tinha o meu laboratório, tinha algumas peças também que não era o meu laboratório que fazia para mim, né? Algumas próteses removíveis, por exemplo. Cara, eu queria morrer, porque assim, são duas falhas, né? A primeira que é do laboratório que não entrega o trabalho no prazo, e o segundo que era a minha secretária que não me avisava que o trabalho não estava lá. Então, o paciente chegava, eu atendia o paciente com todo carinho, botava ele na cadeira,
Às vezes você saca um provisório, por exemplo, do paciente, aí você fala assim, pega lá o trabalho do fulano lá para instalar, aí começa, né? Aquele dilema. Ai, doutor, acho que não veio. Como assim acho que não veio? Ai, não... eu vou ligar no laboratório. Aí começa aquela novela. E nisso, o Sério, paciente cara? lá já há meia hora, com a boca aberta, já tirou o provisório dele e o trabalho não está lá. Então, gente, ó, acredite, o dentista não suporta esse tipo de coisa. Se você avisa ele pelo menos com algumas horas de antecedência, fala, doutor, isso aqui não aconteceu alguma coisa, caiu no chão, deu problema, acabou a energia aqui, não tem problema. O que mata é você ter que falar para o paciente que você não está apto ali para colocar a peça naquela hora. Então, se você tem algumas horinhas, alguma chance de desmarcar o paciente e marcar para um outro horário, você evita qualquer tipo de problema. Então, isso é uma das coisas, como cliente, eu posso dizer, né, que eu já sofri algumas vezes com relação a isso, e é extremamente desagradável. Você olhar a cara Não, deve ser do paciente, péssimo. Aí quando imagina ele você, está insatisfeito com aquilo. se coloca no lugar do paciente. Você, como que trabalha numa empresa, tem um compromisso de estar ali todos os dias. Você tem que pegar o atestado, sair, deixar os seus compromissos, ir lá no consultório, sofrer, abrir a boca, já não gosta de ir, e aí saber que deu errado. Às vezes, por qualquer outra situação, ou dá errado ou não está lá. Pensa que essa pessoa vai ter que sair do serviço de novo outro dia só para isso. A gente, como técnico no laboratório, sabe o quanto que é difícil se ausentar do emprego um dia. E às vezes o paciente está com aquela expectativa tão alta já, que às vezes ele nem está tão exigente naquele dia, porque ele sabe que aquilo ali vai mudar o dia dele, vai mudar o sorriso, a maneira de falar e tal, e você frustra, joga um pau de água fria naquilo lá. Na outra vez que ele voltar, ele já vai voltar com o pé atrás. Vamos ver se ficou bom mesmo, né? Porque teve mais uma semana para fazer, então tudo isso conta negativamente, não só com relação ao atraso em si. Sim. Tem uma história toda, né? Tem tudo, uma roda que gira por trás dessa história toda. É verdade. O que mais? O que mais, Jana? Que nós É isso aí, Dá. É? Acho que é isso daí. Foi bem Bem, produtivo. bem que não falamos tudo, mas falamos muito mais, né? Muito mais. Bom, eu gostei bastante. Que foi bem construtivo, assim. Quem gostou, dá um joinha aí, ó, pra gente saber que foi bacana. A gente sempre aí, faz as lives mais assim, na forma de bate-papo mesmo, né? Para poder Melhor até, né? trocar informações, né? O pessoal aí e vai trazendo os assuntos, né? Deixa gravado assim, vai ficar aqui no perfil. Os meus comentários, eles ficaram bloqueados, eu não consigo ver mais nada. Não sei por que às vezes acontece isso comigo, nunca mais tinha acontecido. Se alguém escreveu alguma coisa aí, eu não tô mais vendo nada do que tá da pessoa que tá entrando e saindo. O pessoal tá tudo mandando joinha porque gostou, né? Vou falar para vocês ir lá no YouTube também, seguir que a gente deixa a live toda lá. E que mais? E ali no YouTube tem outros conteúdos também, né? Passados que de muita relevância. Tem muito vídeo lá, legal. Tem uma pessoa mandando beijo aqui para vocês, a Vássia. Ela tá em aula ali ainda. Quer ver? Tá. Beijo para ela. Aí, mas já fala para ela. Olha lá. Um beijo, olha lá que legal. Tá. Aula do quê? De dente, só dente. De dente, né? Vocês viram ali? Exatamente. Mas a gente vai fala para ela que já tá convidada para a gente fazer uma live, mas vai ser uma live diferente. A gente não vai falar de dente. Já tá convidada para fazer uma live com ela, mas não é para falar de dente, é uma live diferente. Isso, eu já vou até falar pro pessoal, como a gente está nessa transição, né, Dário, de ter vindo para cá, saindo do Brasil e tal. Então, eu tô com esse projeto aí de começar a falar com a mulherada como é que é essa vinda, essa adaptação aqui, mas aí não vai ser no Protege Empreendedor, vai ser lá no meu pessoal. Que legal. E ela já tá na minha listinha aí das convidadas. Que da hora. Muito bom. Dário, queria agradecer demais aí. Sei que hoje foi super corrido para você, almoçando 4 horas da tarde. Jantar quase já era. Mas muito obrigada pelo seu tempo, viu? Por ter contribuído aí com a gente, com todo o pessoal. O pessoal tem
gostou bastante que está aqui se inscrevendo. Sempre Prazer, pessoal. muito bom esse papo contigo. A gente fica muito agradecido. Eu também gosto de falar com vocês. Bom demais. Então tá, quer falar alguma Obrigado. a última coisa pra gente encerrar? Pessoal, já tiraram o print já da tela, né? Pra vocês marcar a gente lá. Já tiraram? Tem que marcar Não a gente. sei, Não, não a sei. gente Não fala- Não sei. falamos, acho que falei bastante já, até falei demais. A hora que eu comecei a falar, eu não parei mais. Não, tá ótimo. Então tá bom, vou deixar você descansar aí, o pessoal também para descansar. Boa. Tá Gente, joia, pessoal. até a próxima. Fica com Vocês. Deus. Boa com Deus. semana aí. Tchau. Beijão. Amém. Tchau, tchau.